Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 11ª rodada, a última rodada da fase aí de grupo, né? Do Campeonato Carioca. Já temos o campeão merecido da Taça Guanabara. Já sabemos quem são os semifinalistas, né? Vão disputar aí o título do Campeonato Carioca, do primeiro ao quarto colocado. Já temos os confrontos e já temos também a outra semifinal, que é da Taça Rio, entre os times que ficaram na 5ª à 8ª colocação. Então o canal Resenha com Magalhães, nesse momento, vem falar aí dos resultados da 11ª rodada, falar rapidamente sobre o título, né, desse primeiro turno. Só tem turno na verdade. Falar sobre a classificação dos times e dar já o meu palpite rapidamente para as semifinais. Então, deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor carioca, meu amigo torcedor brasileiro e meu amigo torcedor intergaláctico, os ETs, que o meu parceiro Alexandre Floriano, meu amigo Alexandre Floriano, acha muito engraçado quando eu falo os ETs, os intergalácticos, ele achou muito engraçado. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, rapaziada. Bom, vamos aqui para os resultados dessa 11ª rodada. Teve alguma surpresa? Sim, teve surpresa. Teve surpresa. De cara, o Botafogo perdendo para a Portuguesa de 1-0. O jogo, acho que foi em Volta Redonda, se não estiver enganado. Foi uma surpresa, porque o Botafogo tinha esperança de estar entre os 4 primeiros. O Botafogo estava na 5ª colocação, com o mesmo número de pontos do Volta Redonda. O Volta Redonda conseguiu a proeza de empatar também. Ele conseguiu empatar. Empatou com Boa Vista, que era o 11º colocado. Estava brigando para não cair. O Volta Redonda também não entendi. Se o Botafogo tivesse vencido a sua partida, o Botafogo teria entrado no lugar do Volta Redonda. Não é que o Volta Redonda não merecesse. O Volta Redonda mereceu estar entre os 4. Mas o Botafogo teve a chance. Era só ganhar o jogo. Mano de campo dele. Então, para a torcida do Botafogo, não tem muito o que falar, não tem muito o que reclamar. A chance de classificação estava na mão do Botafogo. O Botafogo que não teve capacidade. Simples assim. Um resultado que, sinceramente, eu não esperava. Errei. Eu dava como certa a vitória do Botafogo. Nessa, eu errei. Até mandar um abraço lá pro meu amigo Souza Júnior. Fala, Souza Júnior! Um grande abraço para você, para toda a sua família. Ele ficou triste, Souza Júnior ficou triste, chateado, reclamando lá, escutando os áudios lá da galera falando que tem que mudar alguma coisa, que não tá certo, o nego já contestando aí o Dexter. Cara, como eu falei pra ele e falo pra todo mundo. A SAF aqui no Brasil não é pra amador, não. Quem comprar time aqui, sei que quem compra time não é amador, mas, irmão, o buraco aqui é mais embaixo. A SAF aqui no Brasil é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. É diferente. É diferente. A gente já conversou sobre isso. Então, Botafogo perde para a Portuguesa e perde a classificação. Por quê? Porque no outro jogo, Boa Vista 3, Volta Redonda 3. Volta Redonda também deu um mole, muito mole,
poderia ter deixado a classificação escapar se o Botafogo vencesse, e o Volta Redonda merecia, pela campanha que o Volta Redonda fez, merecia estar entre os 4, mas poderia ter ficado fora com essa derrapada que ele deu contra o penúltimo colocado do Campeonato Carioca. Então, os dois times que estavam brigando pela vaga, Botafogo e Volta Redonda, os dois não fizeram a sua parte. Com isso, o Volta Redonda levou vantagem que estava na frente. Mas são dois resultados que, para mim, foram surpreendentes. Sinceramente, eu não esperava o Botafogo perder e nem o Volta Redonda empatar com Boa Vista, mesmo fora de casa. Então, dois resultados aí surpreendentes, a derrota do Botafogo e o empate do Volta Redonda com Boa Vista. Tivemos o Audax vencendo fora de casa do Resende. O Resende fez uma campanha aí deplorável, rebaixado. Só teve acho que uma vitória, se eu não estiver enganado. Uma vitória e um empate, fez 4 pontos. Uma vitória e um empate. Foi rebaixado. E o Audax fez uma pontuação interessante. Aí ficou a 4 pontos do Volta Redonda, se classificou. Então fez uma campanha interessante e chega lá às semifinais da Taça Rio. Eu não falei, a Portuguesa, que ganhou do Botafogo, também chegou às semifinais da Taça Rio. E o Boa Vista conseguiu não cair. É o que aconteceu. Aí tivemos Flamengo e Fluminense, Flamengo 1, Fluminense 2, deu a lógica. O Fluminense hoje é o melhor time do Rio, melhor time carioca. Se tem algum time hoje no Rio de Janeiro para bater de frente com os demais times espalhados pelo país, é o Fluminense. Hoje a referência de futebol e destaque é o Fluminense. Na Copa do Brasil, o principal time carioca é o Fluminense. Na Libertadores, o principal time é o Fluminense, mas Magalhães, o último campeão foi o Flamengo. Esquece aquele Flamengo de 2020. De 2022. Esquece. Aquilo não existe. Aquilo não existe. Aquilo acabou. Aquilo acabou. Não sobrou pedra sobre pedra. Destruíram. Propositalmente. Destruíram propositalmente. E a tendência agora é uma evolução cada vez maior do Fluminense e uma queda vertiginosa do Flamengo. O Flamengo vai passar por períodos complicados pelo caminhar da carruagem e pelo que parece não vai mudar muita coisa. Vai ser eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil. Libertadores vai fazer vergonha e Campeonato Brasileiro briga na parte de baixo da tabela. Porque o cenário para o Flamengo é o pior possível. Tem como mudar? Tem, mas acho que não vão querer mudar. Pela prepotência, pela arrogância de quem manda no Flamengo. Então, resultado justo. Também fiquei um pouco decepcionado, que para mim, pela diferença que existe hoje entre Flamengo e Fluminense, o Fluminense ia golear o Flamengo, acabou que isso não aconteceu, mas pro bem do futebol ganhou o melhor time, que foi o Fluminense, que é o Fluminense. Então, normal, e o Fluminense sagrou-se, é o campeão da Taça Guanabara, ficou em primeiro lugar. E o Flamengo, como eu previa, ficaria em terceiro. Por quê? Porque ele ia perder a vaga para o Vasco. Eu falei aqui. Então, aconteceu exatamente o que eu imaginei. Fluminense em primeiro, Vasco em segundo, Flamengo em terceiro e Volta Redonda em quarto. Foi isso que eu imaginei na minha lógica. Tivemos no Nova Iguaçu 4, Madureira 0. Olha a laranja da Baixada. Nova Iguaçu também se classificou aí para as semifinais da Taça Rio. E o Madureira não fez uma campanha legal não, ficou na 10ª colocação do Cariocão. E o último jogo que foi Vasco da Gama e Bangu. O Vasco definiria se ia ficar em segundo ou terceiro, mas deu a lógica, né? Bangu tinha tomado um sapé caiado, Volta Redonda de 6, se eu não estiver enganado. O Vasco, que veio, tá embalado, venceu o Flamengo
pega o Bangu, vence de 2-0 e fica na segunda colocação. Então, a classificação do Campeonato Carioca ficou o Fluminense na primeira colocação, o Vasco na segunda, o Flamengo na terceira, Volta Redonda na quarta. São os 4 times que farão as semifinais do Campeonato Estadual. Na quinta colocação, Botafogo, na sexta, Audax, na sétima, Nova Iguaçu e na oitava, Portuguesa. Esses são os 4 times que farão as semifinais da Taça Rio. Volta Redonda, Botafogo, Audax e Nova Iguaçu. Na oitava, Portuguesa, na nona, Bangu, na décima, Madureira e na 11ª, Boa Vista. São os times que continuam no Campeonato Carioca para o ano que vem. E o rebaixado é o Resende. Com isso, definido as semifinais. Pela semifinal do Campeonato Carioca, o primeiro e o segundo colocado têm a vantagem do empate com os seus adversários. Ou seja, Fluminense e Volta Redonda, a vantagem do empate é do Fluminense. Vasco e Flamengo, a vantagem do empate é do Vasco. Primeiro jogo, mando de campo do quarto colocado, Volta Redonda e Fluminense, no domingo agora, às 18 horas. E do outro lado, na segunda-feira, teremos Flamengo e Vasco da Gama, às 9h10 da noite, mando de campo do Flamengo. Aí, no próximo sábado, dia 18 de março, horário ainda a confirmar, teremos o jogo de volta. Fluminense e Volta Redonda, mando de campo do Fluminense, e Vasco da Gama e Flamengo, mando de campo do Vasco da Gama, lembrando que o Fluminense e Vasco têm a vantagem do empate. Meu palpite. Acho que nem Fluminense nem Vasco vão precisar usar a vantagem do empate. Tá? O time do Volta Redonda é muito arrumado, mas na minha opinião, das duas o Fluminense ganha uma. Empata a outra e ganha uma. Então, o Fluminense para mim não vai precisar do empate. E Vasco e Flamengo, na minha opinião, o Vasco da Gama ganha as duas. Tanto a primeira quanto a segunda partida, o Vasco da Gama ganha as duas, porque hoje, no momento atual, e não vai mudar as coisas a curto prazo, o Flamengo não ganha de ninguém. Porra, e não vai ganhar do Vasco, que tem um treinador, que é o Barbieri, pode não ser o supra-sumo, mas é um treinador. É um cara que fala a língua, não é prepotente, não se acha o dono da razão. Tem um Abel Braga ali por trás que dá aquele suporte de estar junto com os jogadores, dar aquela moral para os jogadores. Completamente o oposto do que acontece na prepotência e no cheirinho chamado Flamengo. Então, para mim, o Vasco da Gama ganha as duas. E na semifinal da Taça Rio, Botafogo e Audax levam a vantagem do empate, porque foram quintos e sextos colocados. Primeiro jogo é Nova Iguaçu e Audax, mano de campo do Nova Iguaçu, no dia 18, e também no dia 18 de março, Portuguesa e Botafogo, mano de campo da Portuguesa. E no dia 26, Audax e Nova Iguaçu, mano de campo do Audax, e Botafogo e Portuguesa, mano de campo da Portuguesa. Mano de campo do Botafogo. Para mim, na minha opinião, vou dar um chute aqui. Para mim, a final vai ser Botafogo e Nova Iguaçu. Para mim, a final vai ser Botafogo e Nova Iguaçu. E a final do Campeonato Estadual, óbvio, a lógica, se não acontecer isso, vai ser uma certa zebra, a lógica é da Fluminense e Vasco na final. Então, tá aí sobre o Campeonato Carioca e que vença realmente os melhores e não dê zebra. Zebra faz parte do futebol, até anima, mas a gente espera que os melhores vençam. E quando eu digo zebra, eu não estou dizendo pela campanha, eu estou falando zebra em relação aos dois jogos. Você imagina que os dois jogos, um time jogue muito bem e o outro não jogue nada. E justamente o que jogue nada se classifique. Aí não é justo. É do futebol, mas não é justo. Tá?
Então, para mim, vai dar a lógica e que vença o melhor. E para mim, os melhores nesse momento são Fluminense e Vasco da Gama. Então tá aí, um grande abraço, até mais, valeu, fui, a moleque.